A inervação autonômica do fígado, né, das vias biliares, é extremamente importante porque ela leva até você o conhecimento de como o sistema nervoso simpático e parasimpático irá atuar junto aos vasos sanguíneos hepáticos, né, para que você consiga ter uma boa filtração sanguínea e produção de bile. E a partir daí o seu armazenamento na vesícula biliar para posterior liberação lá na estrutura descendente do duodeno. É muito importante que o aluno entenda que toda a estrutura sanguínea, todo o volume de sangue que é drenado das vísceras abdominais será encaminhado até a estrutura hepática através da sua veia porta hepática, levado até os sinusoides hepáticos, gerada toda a parte de filtração e posteriormente liberado na veia cava inferior através das veias hepáticas. Toda a estrutura de bile que é construída, que é produzida a partir dessa passagem de sangue pelo fígado, pelos seus hepatócitos, não é? Eu preciso levar isso através de ductos biliares até um reservatório denominado vesícula biliar. E a partir dali, no momento oportuno, levado até o sistema digestivo, até a estrutura do duodeno especificamente, na sua parte descendente, e através da abertura de um esfíncter, né, conhecido como esfíncter de Oddi, eu consigo depositar esse conteúdo que está contido, reservado na vesícula biliar, para que interaja com todo o conteúdo liberado do estômago e possa causar o processo de preparação para a digestão. Ou seja, emulsifica as gorduras, produz as micelas para que as enzimas pancreáticas possam agir. Então, nessa aula você vai conhecer como que o sistema nervoso autônomo influenciará em todos esses acontecimentos. Nós vamos observar aqui uma imagem. Essa imagem que eu quero apresentar para você, ela vai trazer toda uma organização, né, uma figura extraída do Néter também aqui para nós, podermos compreender como que acontece, como que funciona essa estruturação, onde nós teremos na cor azul aqui a estrutura representando o sistema nervoso parasimpático através do nervo vago. Aqui nesta região é preciso que você compreenda que nós já estamos numa transição da região torácica para a região abdominal. Portanto, o nervo vago direito e esquerdo, ele já chegou até a região do esôfago, formou o plexo esofágico e a partir desse plexo ele está voltando a se reestruturar novamente, dando origem ao tronco vagal anterior e posterior. Então, neste momento, esta estrutura que eu estou apontando aqui é o tronco vagal anterior. E o que está, não é, à sua esquerda da imagem, essa outra parte azul aqui, atende pelo nome de tronco vagal posterior. Essas vias parasimpáticas, elas vão se comunicar lá na região do tronco celíaco e a partir dali você terá fibras sendo direcionadas para a estrutura tanto da vesícula biliar quanto para a estrutura hepática. A título de uma didática, eu diria para você que as fibras provenientes do tronco vagal anterior, elas se responsabilizarão muito mais pela inervação do estômago do que propriamente pela inervação do fígado e da vesícula biliar. Sendo que as fibras oriundas do tronco vagal posterior terão, como maior função, quanto maior objetivo, levar esses filamentos neurais até a estrutura do fígado e da vesícula biliar. Então, de uma forma geral, você poderia considerar que tanto o nervo vago da direita quanto da esquerda influenciaria a estrutura hepática e biliar. Porém, a parte direita, através do seu tronco vagal posterior, teria um maior número de fibras sendo enviado até a estrutura hepática. Muito bem. Quando nós sabemos disso, é importante também que você entenda de onde vem o neurônio que está contido dentro desse tronco vagal, tanto anterior quanto posterior. E a resposta para isso vai ser o bulbo, uma região lá do bulbo conhecida como núcleo dorsal do vago. É de lá que nós sairemos com o neurônio pré-ganglionar desta via,
Ele seguirá pelo nervo vago até a região do abdômen, né, cavidade retroperitoneal, num local próximo à aorta, de onde será então produzido o grande ramo da aorta abdominal, que é o tronco celíaco. Naquela região nós vamos encontrar um plexo nervoso chamado de plexo celíaco, e é ali que o nervo vago ele vai passar. A partir desta região, sem que ocorra sinapse neste plexo celíaco, o nervo vago ele vai espalhar vias que seguirão em direção à ampola hepatopancreática, né? Fibras que seguirão até o esfíncter de Oddi e também distribuindo fibras para a vesícula biliar e para as estruturas vasculares do próprio fígado. Quando você observa essa imagem, é importante que você se atente a um detalhe, né? Note que nesta região, ok? Nestes locais, circulados aqui por mim, ó, você tem o término do trajeto, né, do nervo vago, ou seja, finalizamos o trajeto realizado pelo neurônio pré-ganglionar deste sistema, desta via, onde acontece a sinapse num gânglio pequeno que está próximo ao órgão-alvo. Então, nesta região circulada, não é? Em todas elas que nós fizemos aqui, são os locais onde irá acontecer a sinapse, onde o neurônio pré-ganglionar se relacionará, terá a sua conexão com o neurônio pós-ganglionar, para que ele então possa agir junto ao órgão-alvo ao qual ele é responsável, tá bem? Então esta seria uma ação parasimpática, causando, não é, todo o processo digestivo, fazendo com que ocorra uma atividade digestória maior, mais intensa, durante o repouso desse indivíduo. Contrapartida a isso, vamos voltar aqui um pouquinho, não é? Quero que você observe lá na imagem agora, ao contrário do que nós enfatizamos para você na cor azul, quero que você fique atento agora em relação à cor vermelha. Tudo que está na cor vermelha neste momento representa aqui o sistema nervoso simpático. Esta imagem do Netter, ele traz para nós aqui 4 regiões da medula. Ele faz um resumo, coloca isso aqui na estrutura medular, e eu quero levar para você algumas informações em relação a isso, não é? Esse neurônio, conhecido como pré-ganglionar, ele estará localizado no corno lateral dos segmentos medulares, que vai de T5 até T9. Em alguns casos, você poderá encontrar também neurônios no segmento medular de T10, mas normalmente de T5 a T9. Então significa que nestas estruturas eu teria um segmento de T5, um segmento de T6, de T7, de T8 e teria um outro segmento que seria um T9, ok? Então desses segmentos medulares eu preciso enviar um axônio do neurônio pré-ganglionar para a cadeia simpática. E essa cadeia simpática ela está marcada aqui, por esses gânglios que você está observando paralelamente à medula. Esses gânglios é importante, muito importante que você consiga compreender a região, a topografia deles, que são os gânglios que ficam paralelamente aos corpos vertebrais. E são chamados por conta dessa posição, deste local, desta região onde eles habitam, de gânglios paravertebrais. O neurônio pré-ganglionar, ele será levado através da raiz nervosa, raiz anterior, raiz motora, até o nervo espinhal. Não é? Então, quando você observa esse movimento, não é? Nós estamos seguindo pela raiz anterior, chegando até o nervo espinhal. Uma vez no nervo espinhal, para ele acessar essa cadeia de gânglios, ele entrará pelo ramo comunicante branco, acessando o gânglio paravertebral. E nesse momento acontece algo muito importante. Embora ele esteja entrando na cadeia de gânglios paravertebrais, a sinapse não irá acontecer ali. Preste muita atenção. Estou chegando na cadeia de gânglios paravertebrais, gânglios simpáticos, mas nós não teremos a sinapse ocorrendo neste local.
Esses neurônios que adentraram a cada um desses 5 gânglios que eu comentei com vocês, eles se unirão e seguirão um trajeto em direção ao abdômen através de um nervo denominado nervo esplâncnico maior. Então, toda essa estrutura que está marcado aqui em vermelho atende pelo nome de nervo esplâncnico maior, tá bem? Então, isso é muito importante. Então, uma pergunta que pode ser feita a você: qual é o neurônio que se encontra dentro do nervo esplâncnico maior? É o neurônio pré-ganglionar do simpático, tá bem? Eu ainda não tive o processo sináptico se desenvolvendo lá na cadeia paravertebral. Então, embora eu esteja após a cadeia, eu ainda não passei pela sinapse, portanto, o neurônio que segue ainda é o neurônio pré-sináptico ou pré-ganglionar. Esse nervo ele vai adentrar a estrutura do abdômen, passando pelo diafragma, não é? Acessando a estrutura do retroperitônio e sendo levado próximo à estrutura da aorta, onde nós encontraremos ali o tronco celíaco. Próximo ao tronco celíaco, você vai encontrar um gânglio, que é o gânglio celíaco. É neste gânglio celíaco que você vai ter acesso ao neurônio pós-ganglionar. E é nele que nós teremos a sinapse deste sistema nervoso simpático. A partir desta sinapse, nós encaminharemos fibras para o plexo celíaco, que vão agora sofrer uma mistura de neurônios do sistema parasimpático com o sistema simpático, e juntos seguirão em forma de um plexo arterioso, que nós poderemos chamá-lo em função da artéria a qual ele vai contornar. Esse plexo arterioso ele poderá ter um nome de plexo hepático, não é? Onde ele segue pela artéria hepática comum, não é? Em direção ao fígado, acessando posteriormente a artéria cística e em direção à vesícula biliar. Ou ainda, segue pela artéria do ducto colédoco e vai até a ampola hepatopancreática, até o esfíncter de Oddi. O fato é que, neste momento, as fibras vermelhas que você observa avançando em direção aos órgãos-alvos já estão carregando o neurônio pós-sináptico do simpático. Enquanto que, dentro dessas mesmas fibras que estão sendo levadas até aquele local, eu tenho do parasimpático o neurônio pós-ganglionar. Tá bom? Então isso é muito importante, porque isso gera uma estrutura com o mesmo nome, porém, dentro desta estrutura nós temos os 2 elementos simpáticos e parasimpáticos, porém, com o neurônio que está em atividade em organização distinta, tá bem? O simpático no plexo já é o de segunda ordem, ou seja, já é o pós-sináptico, enquanto que o parasimpático ainda é o neurônio pré-sináptico, ou seja, o primeiro neurônio desta via autonômica, tá bem? Então, desta maneira, nós temos toda a organização do sistema nervoso para você poder compreender como que é estimulado, inibido todos os elementos hepáticos para a produção da bile e deposição dessa bile dentro da estrutura do duodeno, ok? Eu volto a frisar para você que neste componente autonômico, toda a parte parasimpática é responsável por potencializar a atividade digestória, enquanto que a parte simpática é responsável para fazer exatamente o inverso. Tá bem? Então, durante um processo de digestão, quem vai atuar de uma forma mais intensa será o sistema parasimpático que nós organizamos aqui na cor azul. Esse assunto foi importante para você? Curtiu esse vídeo? Se você curtiu, deixa aí o seu joinha, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você tem interesse em buscar por mais assuntos como esse, nós temos à sua disposição uma plataforma com mais de 150 vídeos gravados para você poder se aprofundar neste e em outros assuntos inerentes à anatomia humana. Acesse o link que está na descrição desse vídeo para maiores informações. Fique com Deus e até a próxima aula.